bom que você está aí. Hoje é um dia especial. Estamos finalizando a nossa série de mensagens inflamáveis. E hoje com duas presenças ilustres. É uma honra poder recebê-los. E daqui a pouco vai ser maravilhoso. Antes de eu falar como que vai ser e até mesmo relembrar você daquilo que nós compartilhamos nas últimas 3 vezes que falamos sobre a nossa série de mensagens, eu gostaria de dar um aviso, que eu dei a minha palavra, que eu ia avisar, Deep Strong, o nosso encontro, os rapazes, terá um encontro desintoxicação sexual, já nesta terça-feira agora, depois do Tadel, lá no Templo da 9, às 10h45, se você estiver na faculdade, você pode sair de lá e ir direto para lá, que nós vamos tratar sobre isso, e libertação, cura para a sua vida, para que você venha viver em santidade, nesta sua área, você, rapaz, bonitão. Amém, rapaziada? A gente vai avisar de novo nas nossas redes sociais, leva um amigo seu, leva o seu GE, leva aquele discípulo seu que dá trabalho, que é maravilhoso, que ele é lindão de Jesus, leva ele lá, que vocês vão ser muito bem-vindos. Então eu espero você às 10h45, material muito legal, a nossa primeira parte eu já montei, muita coisa polêmica para a gente tirar as dúvidas, e a gente vai sair dali aprendendo muito, e ainda mais cheios de Jesus, amém, rapaziada? Glória a Deus. Na nossa série de mensagens inflamáveis, nós tivemos 3 partes, obviamente essa a última, a 4ª parte. E eu gostaria de meio que passear com você, viajar com você no bom sentido, nas 3 partes, só para te lembrar, até mesmo porque eu gostaria que a galera aí já pudesse projetar, e enquanto eu for falando, você está autorizado em mexer no seu celular e já mandar suas dúvidas para o nosso número do WhatsApp, que vai aparecer aí, que é uma surpresa, porque o pastor Deus e o pastor Domingos não sabem o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, as perguntas que vão vir de você, olha, então toma cuidado com aquilo que você vai perguntar, hein? Então, projeta aí por gentileza, já vai deixando aí, e você já pode ir me ouvindo e deixando a sua pergunta para que a gente possa ouvir as respostas dos nossos pastores. Pode deixar aí enquanto for falando, tá bom? A primeira coisa que nós conversamos, eu vou ser bem breve, para a gente ter bastante tempo para a gente conversar e ouvir os nossos pastores. A primeira coisa que nós conversamos foi sobre a chama do Espírito Santo. Esse foi o subtema da nossa série de mensagens. E eu disse que as pessoas conhecerão Jesus, ou pelo menos a maioria delas, vão conhecer Jesus através de você e não dentro de uma igreja, algo óbvio. E aí, falando sobre a chama do Espírito Santo, nós fomos para a Bíblia e vimos vários homens e mulheres, e especificamente alguns homens, que foram literais e inflamáveis nas mãos do Espírito Santo. E aí, eu disse a alguns: Estevão, Tiago, filho de Zebedeu, Filipe, Tiago, filho de Alfeu, Barnabé, Marcos, Simão Pedro e Paulo. Todos esses, e outros também, mas esses especificamente, eles morreram pela causa de Jesus Cristo. Eles foram homens inflamáveis. O primeiro Estevão, o primeiro Marte. Então, e aí nós decorremos sobre essa questão da chama do Espírito Santo para sermos jovens inflamáveis. Uma coisa também que eu falei é que tinha e já chegou o nosso momento. Esse é o momento decisivo. Essa é a hora que as pessoas verão em você e você queimando com o fogo do Espírito Santo. Você é um pavio nas mãos de Deus. E Ele está pronto para acender o fogo do Espírito Santo em você. Chama do Espírito Santo. Essa foi a primeira parte que nós falamos sobre a nossa série de mensagens. E veio uma frase para nós: o mundo não está querendo mais definições do Evangelho, e sim novas demonstrações do poder de Deus. Você é uma pessoa inflamável, e você lá fora, e no seu convívio, aonde Deus tem te levado semanalmente, você
hoje é a chama do Espírito Santo para impactar pessoas. Você é essa pessoa inflamável. Esses discípulos, essas pessoas que nós compartilhamos, que até mesmo morreram pela causa de Jesus Cristo, eles literalmente, é óbvio, já morreram. Eles já fizeram tudo aquilo que foi como um chamado para a vida deles, aquilo que Deus colocou no coração dessas pessoas. O propósito que Deus tinha para a vida deles já foi. Aquilo que tem da vida deles para nós hoje é exemplo, é uma influência muito boa. Mas agora é você que precisa fazer a diferença. Você é a pessoa inflamável, aonde as pessoas verão em você a chama do Espírito Santo. Chegou a nossa hora, repita comigo, chegou a nossa hora. Esse é o nosso momento. Você precisa crer nisso. Não importa a sua origem, não importa como é a sua casa. Eu disse isso naquele dia, na nossa pregação. Não importa como você chegou aqui, não importa como você tem visto a sua vida. Às vezes você se acha uma pessoa pequena. Nossa, mas como que Deus vai me usar? Como que Deus pode fazer algo comigo? Eu não tenho um trabalho bom, eu não terminei a minha faculdade, eu não fiz aquilo, não fiz aquilo outro, eu estou tentando viver em santidade. Será que Deus realmente quer me usar? Sim, 1000 vezes sim. Você precisa crer nisso. Uma coisa que o diabo tem roubado de nós é a identidade em Cristo Jesus. Você é sim muito importante para o reino de Deus. Você é sim muito importante para esta igreja. E Deus quer te usar para inflamar outras pessoas através da chama do Espírito Santo. Essa foi a nossa primeira parte. A nossa segunda, e eu me lembro que quando eu ia iniciar a palavra, eu disse que seria mais pastoral, que ia apertar um pouco mais algumas palavras e os tópicos que nós íamos compartilhar juntos, nós íamos ouvir juntos. Por que eu digo nós? Porque eu também fui muito ministrado. Que foi praticamente o livro de 2 Timóteo quase inteiro, principalmente o capítulo 2, onde Paulo ensina Timóteo muita coisa. E aí nós vimos como e quanto é importante mantermos a chama do Espírito Santo, sermos verdadeiros inflamáveis nas mãos de Deus. Porque é muito fácil nós sairmos daqui com essa motivação, mas como que eu consigo fazer isso? Como que eu vou dar continuidade e ser uma pessoa constante numa vida com Deus, onde nunca o gráfico é para baixo, sempre para cima, sempre algo novo acontece comigo com o Espírito Santo de intimidade? E aí, nós tivemos várias coisas que nós tiramos de 2 Timóteo. Primeira coisa, que Paulo fala a Timóteo, seja forte. Outra, ensine o que você aprende, suporte os sofrimentos e batalhas, lembre-se das boas novas, suporte qualquer coisa por causa de Jesus, tenha a aprovação de Deus, se afaste do que é mal, seja puro, viva em santidade, fuja das tentações, os perigos dos últimos dias e por final e último tópico que nós falamos, permaneça fiel. Eu achei um máximo, para mim, esse dia e essa segunda parte é o pilar da série de mensagens inflamáveis. Se nós não tivermos entendimento, e se você gostaria de relembrar, já tem lá na página do Ministério DIP no YouTube, volte e assista de novo, para que Deus possa falar com você, para que você continue numa constância com Deus. E além disso, aumente ainda mais a sua intimidade e a paixão por Jesus, inflamável. E nós observamos nessa segunda parte, que é o tema vivendo uma vida sobrenatural. E aí nós destrinchamos tudo isso que eu compartilhei aqui com você, para ser bem rápido. Nós observamos uma coisa que é mais importante do que qualquer outra coisa na face da terra e até mesmo diante das nossas vidas: a palavra de Deus. O que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse, nada é contestável. É a palavra de Deus, o que ela diz está dito, e é o sim e é o não de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que jovens sedentos e inflamáveis ama este livro, ama andar como este livro diz para quem te vem andar. Além disso, leia e venha colocar em prática. Uma coisa que isso tem que dar dentro do nosso coração: nós podemos viver um grande avivamento, estamos em busca e no caminho de viver um avivamento, mas
primeiro precisa haver o arrependimento e viver aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos ser conhecidos, além de Ministério DIP, mas como jovens, homens e mulheres bíblicos. Não há possibilidade de nós vivermos nada com Deus, se não for através da palavra de Deus, é através do poder do nome de Jesus. Inflamáveis, e o centro de tudo isso é a chama do Espírito Santo, é a palavra de Deus, e nós precisamos ser um com ela, a partir do momento onde ela venha mudar a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Isso é uma vida sobrenatural, onde a palavra de Deus, ela é tamanha dentro de você, onde as pessoas verão o mover e o inflamável fogo do Espírito Santo dentro da sua vida, justamente porque você é um com a Bíblia, um com a palavra de Deus. A minha pergunta é a seguinte para você: qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus e aonde os versículos saltaram de tal forma que transformou o seu dia e até mesmo a sua mentalidade e a sua atitude? Se isso não está acontecendo, não tem nenhum tipo de problema na Bíblia, existe o problema em nós. É tanta coisa em nós que nos tira do propósito de nós sermos inflamáveis em nossa geração. É muito obstáculo, é muitas circunstâncias, é o mundo dizendo e ditando regras. Mas nós somos jovens inflamáveis, que não vamos andar conforme a regra do mundo, nós vamos andar conforme a palavra de Deus. É aquilo que diz a palavra de Deus, é o que nós somos e vamos andar. Precisa estar claro em nosso coração isso, amém? Segunda parte foi isso. E a terceira, último sábado, que pode estar mais fresco na sua cabeça, foi com o tema o poder da influência. Eu disse duas frases de início, que foi o seguinte: visibilidade não é relevante. Ser conhecido não é a mesma coisa que ser influente. E eu comecei dizendo sobre os influencers e até mesmo a mídia, a internet, que hoje você tem influencer da bolsa de valores, da estética, do fitness, é a influencer da maquiagem, é o influencer do esporte, é o influencer de várias coisas, no meio cristão, então tem vários influencers. Mas você ser conhecido por uma pessoa não quer dizer que você é influente sobre a vida dela. A questão e o cerne desta pregação, dessa mensagem foi o seguinte: não basta você ser conhecido pelas pessoas, você precisa influenciá-las através do poder do Espírito Santo. Isso é um poder da influência, para que assim a gente venha cumprir a grande comissão: ide e fazer discípulos. E aí nós usamos uma base de um texto de 2 Timóteo 4:2, que diz sobre pregar em tempo e fora de tempo. Na NVT, se puder colocar na NVT, por favor, vai falar o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. E aí nós tivemos o foco nas questões de ocasiões favoráveis e as desfavoráveis. Não importando como seria a ocasião, nós devemos ser pessoas que influenciam. E aí eu disse que as situações e ocasiões favoráveis, e dei exemplos práticos. A sua célula é uma ocasião favorável. Dentro da igreja é uma ocasião favorável. Quando a pessoa quer ouvir, vai na sua casa, você vai tomar um suco, vai tomar um café, vai fazer um GE com alguém, é na sua faculdade, nos Deep Movements, seja onde for, aonde as pessoas querem ouvir Jesus, querem ouvir sobre a palavra de Deus, são ocasiões favoráveis. Deus ama essas ocasiões. E Deus, com certeza absoluta, quer te usar nelas. Mas nas ocasiões desfavoráveis, é nelas aonde com certeza absoluta, se não for pelo sobrenatural de Deus, se não for pela ocasião onde o Espírito Santo vai mexer a situação, nós não vamos conseguir ser influentes em nada. E é nessas horas aonde o sobrenatural vem sobre a sua vida. Por isso que você precisa ser inflamável
todos os dias, porque nas questões e ocasiões desfavoráveis, aonde naquela hora onde ninguém quer te ouvir, aonde ninguém quer ser influenciado por você, aonde as pessoas estão com tanta coisa na cabeça, na mente, de objetivos, de metas, é na internet, é na mídia, na TV, a pessoa está ouvindo tanta coisa que ela não consegue parar para te ouvir, para você falar de Jesus para a vida dela. Nessas horas, nas ocasiões desfavoráveis, onde Deus mais ama te usar. Sabe por quê? Ocasiões favoráveis é muito fácil. Você consegue com o pé nas costas. Você está até mesmo confortável. Mas em ocasiões desfavoráveis, é onde, se a pessoa não estiver cheia de Jesus, onde ela não estiver inflamável e comprometida com o reino de Deus, ela dá um passo para trás e desiste por causa de medo. O que as pessoas vão achar de mim? Eu vou ter que falar de Jesus agora, Deus, no meio desse churrasco, com bebidas alcoólicas dos meus familiares. Eu nem gostaria de estar aqui. Beleza. Sim, é nessa hora, meu filho. Mas Deus, nessa hora, no meio do intervalo da faculdade, com as minhas amigas aqui fofocando, eu vou ter que parar essa conversa e começar a pregar Jesus. Certeza que eu estou ouvindo ao Senhor Espírito Santo. Sim, minha filha, é agora. Mas eu já tentei. Deus, já tentei 50 vezes. De novo? O Senhor quer que eu pregue agora? Sim. É nessas horas onde mais você pode se sentir que na verdade Deus não te deu espírito de medo, mas nessas horas, se você sente uma insegurança, poxa, o que vão pensar de mim? Quando você interpreta que é uma ocasião desfavorável, o sobrenatural de Deus, quando você abre a sua boca e deixa o Espírito Santo liberar tudo aquilo que Ele tem para as pessoas que vão começar a te ouvir, você se prepara, porque Deus vai te usar tanto. Vai mostrar para você tantas coisas que você nunca imaginou, justamente porque você deu um passo de coragem de falar assim, ocasião desfavorável, Deus me usa agora. É nisso que você precisa entender. Influência, quando as coisas são favoráveis para nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, é fácil. Mas serão nas ocasiões desfavoráveis que Deus quer te usar como nunca antes. Você não pode esquecer disso. E aí eu falei o seguinte: você pode servir no ministério infantil, na recepção, na mídia, no louvor, mas a pergunta é, o que você faz no resto da sua semana? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente tem uma ocupação ou profissão onde gasta seu tempo e os seus talentos. Não importa o que faz em sua vida, você é, em primeiro lugar e acima de tudo, o ministro do reino de Deus. Deus quer fazer da sua ocupação a sua vocação. Você é chamado a ministrar no contexto de vida em que vive. E é aí que todo ministro deve assumir o seu lugar. E eu disse que a gente não deve separar o sagrado do secular. Não estou dizendo do profano de santidade. Eu estou dizendo do seu trabalho, é a sua igreja, é o seu campo missionário. Ele é sagrado da mesma forma. Quando você for jogar um futebol, o campo de futebol é sagrado, é o seu campo missionário. Vai no shopping, é um campo missionário. Aonde você estiver, você tem que ser uma pessoa que influencia. Inflamáveis, influencia com a ocasião, favorável e desfavorável, em tempo e fora de tempo. Gostando ou não, nós precisamos influenciar as pessoas. Tudo bem, vai ter um momento que você não vai estar bem do seu dia. Vai ter uma semana que você está cansado. Vai ter aquele mês que a batalha está maior do que você imaginava e etc. É nesses momentos onde Deus mais vai usar a sua vida. A questão é, por um pouco nós perdemos o nosso foco de olhar para Jesus e saber que Ele é o centro e o dono de nossas vidas. Inflamáveis. Eu disse no final que chegou a nossa hora de até mesmo fazer algo novo para Marília.
com a ação que Marília vai ser estremecida no mundo espiritual, aonde as pessoas verão que existem jovens sedentos que amam a sua cidade e influencia e faz ações para que a cidade venha ser impactada. Nós não podemos continuar em quatro paredes. Deus não te chamou para você ser um cristão 007. Ninguém sabe que você é cristão. Ninguém sabe que você é um discípulo. Por quê? Você esconde. Não porque eu sou tímido, desculpa. Não, porque eu não sei falar, desculpa. Moisés era gago. Tantas pessoas que Deus usou não tinham nada. Nenhum treinamento, nenhum diploma, nada. Os literais, como o pastor Domingos sempre dizem, os improváveis. Agora, é a sua vez. Deus não quer usar a pessoa que está do seu lado, Deus quer usar você. Não adianta você fugir. Não tem como você esperar alguma coisa acontecer para você cumprir o propósito, o destino e o chamado que Deus tem para a sua vida aqui em Marília e aquilo que Ele colocou dentro de você desde quando você era pequenininho. Pare de lutar pelaquilo que você acha que é certo para a sua vida, mas de você achar, você está aí quebrando a cabeça. Mas não deixando que o Espírito Santo venha fazer algo grande e sobrenatural na sua vida. Você precisa crer nisso. E óbvio, hoje, como eu disse que nós estamos finalizando, gostaria que pudesse também já projetar, eu já queria lançar a nossa próxima temporada, que vai se chamar Next Level, o próximo nível. Vivendo acima da média. Os próximos sábados a gente já vai começar. Dá uma salva de palmas para Jesus mais forte aí. Você vai subir o seu nível de questão de hábitos, da sua linguagem, do seu modo de pensar, da sua vida com Deus, vai ser maravilhoso. Você não pode ficar de fora e eu vou esperar a tua cela inteira sábado que vem aqui. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza que você tem dúvidas. Tenho certeza que você tem perguntas. Eu gostaria de chamar, eu gostaria que você fizesse muito barulho, Pastor David e o nosso Pastor Domingos para o nosso painel. Palmas, 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 até eles chegarem aqui. Eles merecem. Galera, em nossos dias tem surgido muitos pregadores jovens, de menos de 30 anos, como é o meu caso. Tenho 30, então já até 30 anos. Ele perguntou, você não tem 30 não? Eu falei assim, eu tenho 30. Então, como o meu caso, o pastor Davi, o pastor Danilo, e muitos homens e mulheres de Deus que são usados, são exemplos para nós, né? E é uma inspiração, mas tem um outro lado, que pastor jovem acha que já sabe tudo sobre igreja, que não precisa aprender e que não precisa sentar para ouvir, porque acha que os pastores que já estão mais tempo no ministério, já passaram o tempo deles e etc. Isso não é uma verdade. Nosso Deus é um Deus de geração em geração. Você está, ou melhor, nós somos pessoas e jovens privilegiados com esses dois homens. Deus me conduziu a chamá-los para estar aqui hoje, porque todas as pregações do Inflamáveis, as 3 primeiras foram maravilhosas, mas hoje é o inflamável de verdade. O que você pegar aqui, o que você puder ouvir e levar para a sua vida, para o resto dela, você vai ser uma pessoa parecida com Jesus. Então,
o que nós devemos a esses homens, a pastora Lena, a pastora Rosângela, é honra, respeito e lealdade. Enquanto você puder e ter o privilégio de ter esses homens aqui, andando o mesmo corredor que você anda e caminha, abrace, pergunte se está bem, ore por eles. Porque com certeza absoluta, se nós estamos aqui hoje, é por causa desses dois homens, sedentos pela palavra de Deus, e esses são verdadeiros e inflamáveis. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, para a vida deles de novo? Bom, a gente vai começar as perguntas. As perguntas são direcionadas ao nosso tema, principalmente dos 3 últimos sábados. Como vocês sempre já participaram de bastante painéis, em outras conferências e tudo mais, então, quanto a resposta for mais dinâmica possível, a gente vai conseguir fazer mais perguntas para vocês. Então, a gente vai começar. Aí vocês decidem quem vai responder, pode responder de uma vez só e tudo mais. Boa noite, pastor. Deus nos usa em todos os lugares que estamos, mas precisamos ter o coração sensível e disponível para aprender. Como devemos proceder quando estamos evangelizando e nos deparamos com uma reação agressiva das pessoas, que acontece bastante em certos lugares que somos chamados para levar a palavra de Deus? Olha, eu penso que... Passei para ele, mas ele demorou e eu sempre emendo. Então, vou começar bem rapidinho. Eu penso que evangelismo é uma via de 2 mãos, é claro, você tem que falar, tem que ouvir, mas eu penso que o melhor evangelismo é quando você faz com muito amor, um bom testemunho, bastante firmeza e convicção daquilo que você crê. Então, amor e firmeza e um excelente testemunho. Talvez a maior pregação é um excelente testemunho. Porque se você não tem um excelente testemunho, nem adianta pregar, que não vai influenciar. A tua maior influência é teu estilo de vida santo. Então, acho que se você tem um estilo de vida santo, vai dar certo. Agora, se a pessoa for agressiva, aí é melhor você não falar, orar por ela, que ela pode resistir o teu evangelismo, mas ela não vai resistir a tua oração e o teu amor. Nós temos que lembrar também que evangelismo não é um momento para argumentar, debater, não é para você vencer um argumento, alguma coisa assim, né? Evangelismo é para realmente falar sobre Jesus Cristo, né? E com essa coisa que o pastor Domingos falou, é muito amor, muita convicção de que você está falando a verdade. A palavra de Deus declara que conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos estar declarando isso. Se sugere uma situação de agressividade, claro, nós temos que, mas nós não podemos parar de viver o Evangelho. Nós não podemos também ficar com espírito de covardia. Nós precisamos ter muita ousadia e nós entendemos que os apóstolos, lá na Atos mesmo, diante de muitas dificuldades e muita opressão, eles também declaravam a palavra e eles oravam para ter mais ousadia, mesmo sabendo que teria dificuldade, mesmo sabendo que teria opressão sobre a vida deles. Eles falam: Senhor, nos dá mais ousadia. Como posso influenciar e ser inflamável para Deus em meu trabalho, e aí eu ponho também faculdade, tá? Sendo que não posso levar a Bíblia e nem fazer um GE, pois dizem que é proibido qualquer manifestação, agora entre aspas, de religião dentro da empresa. Apenas viva o Evangelho. Seu estilo de vida, mais uma vez, é que vai falar muito mais do que as tuas palavras. Se você olhar para 1 Samuel capítulo 9, verso 6, está escrito assim: há nessa cidade um santo homem de Deus. Ele é muito considerado, tudo que ele fala acontece infalivelmente. Então,
Eu particularmente penso que, vou repetir mais uma vez, maior pregação é a sua vida, as suas boas atitudes, o seu amor, o seu bom testemunho vale mais do que 10.000 palavras. Então, viva o Evangelho. Se for necessário, fala. Os discípulos também, eles não andavam com Bíblia, né? Eles não tinham Bíblia, eles eram a própria Bíblia. Paulo fala que nós somos cartas escritas para pessoas poderem ler através das nossas vidas. Então, não precisam de Bíblia, não precisa fazer o culto, nem um G e o PGD lá na empresa. Vive mesmo. Ótimo. Só um detalhe sobre isso. Você pode ser a única Bíblia que essas pessoas irão ler. Essa aqui é boa. Pastor, quero ser inflamável, apaixonado por Jesus e influente para as pessoas que estão ao meu redor. Mas, do que queimar por Jesus, meu namoro está colocando fogo aonde não deve. O que fazer? Vai tomar banho de água fria. Não, brincando. Brincadeira, mas... eu vou falar de uma coisa muito interessante. Você tem que tomar uma decisão a quem que você vai agradar. Quem que você quer agradar? Se você quiser agradar Jesus, você vai ter que segurar aí o fogo. E você vai ter que lembrar que você é templo do Espírito Santo, que a sua namorada ou seu namorado é templo do Espírito Santo. E que se você quiser a bênção de Deus, faz as coisas certas, na hora certa, no tempo de Deus. Dentro da aliança do casamento. Porque se você tiver um namoro do jeito que o mundo tem, se você se veste do jeito que o mundo se veste, se você fala do jeito que o mundo fala, você não vai influenciar absolutamente ninguém. E o Espírito Santo também não vai te encher. Porque o Espírito Santo enche todos os vasos, menos os vasos sujos. Você tem que escolher, ou você vai andar no pecado, ou você vai andar no poder do Espírito Santo. Isso aí. Falando que é fogo, né? Tem os dois fogos, tem fogo do Espírito Santo, tem fogo estranho. Então nós temos que tomar cuidado. Quando você oferece esse fogo estranho diante do Senhor, nós vimos que na Bíblia só tem tragédias. Então tem que segurar mesmo. Taigo, só um detalhe sobre isso. Eu entreguei minha vida para Jesus com 16 anos e meio. Eu vinha de uma vida bem desregulada lá fora. E eu fiquei 10 anos como solteiro dentro da igreja. E namorei. Nunca coloquei minha mão nas pessoas, nas moças que eu namorei, nunca coloquei minha mão onde eu não devia. E nunca tive nenhum relacionamento sexual com nenhuma namorada minha. Praticamente me casei virgem e a minha esposa também. Então eu posso olhar no rosto de cada um de vocês e dizer o que eu estou falando, porque eu não me precipitei. Eu sabia de um texto lá de Lamentações 3, que o jovem precisa suportar o jugo da sua mocidade. Muito bom. Eu vou te dar uma frase para você que tiver essa pergunta, tá bom? Anota a frase, já que você me mandou uma pergunta, eu te dou uma frase para você anotar. Jamais troque o poder do Espírito Santo por prazeres temporários. Eu disse que ia valer a pena. Como uma pessoa realmente inflamável deve agir durante uma tribulação? Quais atitudes deve tomar? Bom, nós temos exemplos na Bíblia que é bem claro que tribulações é um momento onde nós temos oportunidade para mostrar a glória de Deus. Nós vimos com Jó, o inimigo atacou muitas tribulações, mas cada vez ele levantou um aleluia, como nós cantamos, levanta um aleluia. Não importa o que está acontecendo, Jesus mesmo declarou que neste mundo vai ter tribulações, vai ter dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. Então, tribulações, nossa reação é olhar para Jesus Cristo, vendo que Ele já venceu, e eu vou levantar uma aleluia, vou glorificar Deus, eu vou declarar que Ele é realmente vitorioso e me deu a vitória.
E nós vencemos pisando mesmo na cabeça de Satanás quando nós damos louvor a Jesus Cristo. Bom, gente, eu já passei por tanta tribulação que você nem imagina, né? E foi muitas, uma atrás da outra. Passei por um câncer, passei por um problema de diabetes, passei por um problema... Ô, louco mesmo. Tem problema no som? Problema no som. Oh, brincadeira, hein? Passei por um problema na visão. Eu digo para você, primeira coisa, eu não questionei Deus. Segundo, nunca disse, por que Deus? Por que eu? Eu nunca fumei, eu nunca bebi. Eram as coisas lá da adolescência e de repente tive um câncer. E aí? Eu nunca perguntei. Eu sempre entendi que o vaso está na mão do oleiro e o oleiro trabalha com o vaso de acordo com como ele quer. Se você é um vaso nas mãos do oleiro, você vai passar por dificuldade, porque aqueles que quiserem viver piamente em Cristo, santamente em Cristo, vão passar tribulações. Mas pode ter certeza que o Espírito Santo vai te dar condições, forças para você continuar. Deus nunca prometeu nos livrar das fornalhas, mas Ele está presente conosco nas fornalhas. Ele disse que você passar pelas águas, eu vou estar lá. Se for pelo fogo, eu vou estar lá com você. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? E os homens e as mulheres que entraram para a história foram aqueles que glorificaram a Deus na hora das maiores tribulações. Amém. Quando percebo que meus pais estão frios em relação ao agir do Espírito Santo e não estão mais sensíveis à presença de Deus, como devo agir para inflamar minha casa e resplandecer o amor de Cristo? Começa com oração mesmo. Acho que as outras coisas nós já estávamos falando. Vive, né? Tem que lembrar, honrar mãe e pai. Não pode quebrar esse mandamento só porque os pais não estão realmente inflamados, né? Nós precisamos viver nossa vida inflamada por Deus, orando por eles, honrando eles e dando realmente através das nossas vidas exemplo. Eu tenho visto isso lá na casa da minha esposa, que os pais não eram cristãos e ela sofreu muito com isso, porque até o pai brigava com ela, porque ela indo para a igreja, ele brigava, falando que você não pode ir. Quando eu cheguei também no Brasil, ele falou, esse alemão não entra aqui nessa casa, né? Tudo isso. Mas ela honrou os pais e ela orou, né? E terminando a oração, o pai entrava no quarto dela e falava, tudo bem, você pode ir para a igreja, sim, o alemão pode vir aqui na casa, né? Mas eu acho que mesmo oração, orando, colocando diante de Deus, mesmo nossos pais, para que nós podemos também nossas vidas ser exemplo. Muitos pais estão sendo salvos por causa do testemunho dos jovens. Deus está levantando essa geração de jovens para alcançar os pais. Eu quero só dizer uma coisa dentro disso. Vai para o teu lugar secreto, fecha a porta do quarto e ora até que Deus se manifeste na tua casa, até que Jesus entre lá. E se Ele se manifestar, a salvação vai chegar lá. Quando eu me converti, era só eu, 16 anos. Nós somos 8 irmãos, pai e mãe, e não tinha nenhum cristão evangélico. E todos nós éramos cristãos católicos nominais, porque não tinha prática nenhuma. E os primeiros 4 anos eu não ganhei ninguém para Jesus. Mas naqueles primeiros 4 anos eles estavam me testando. Eles meu pai colocava bebida alcoólica em cima da mesa, falava, bebe aí, crentinho, eu nunca bebi, batia de frente, né? E enquanto eu bati de frente, eu não ganhei. Todo cristão novo bate de frente. E como talvez você falar palavras desse jeito, vocês vão para o inferno, vocês são idólatras, também não ganhei ninguém. Não ganhei ninguém enquanto falei essas coisas. Mas depois de 4 anos, uma irmã se converteu. Eu tinha uma irmã que frequentava o maior centro espírita do Brasil, lá em Brasília, o Vale do Amanhecer. Ela se converteu, hoje ela é uma membro da igreja muito fiel, lá em Palmas. Eu tinha uma irmã que frequentava os Mormons, ela se converteu, hoje é líder de libertação de uma excelente igreja lá no Plano Piloto, em Brasília. E minha família se converteu. E o que eu fiz foi obedecer a Deus, fui para o seminário
e depois já pastor e orando por eles. Tive o privilégio de batizar minha mãe em 1998, e tive o privilégio de ganhar meu pai para Jesus, pregar e levá-lo a uma decisão, uma entrega da vida dele a Jesus Cristo. Eu tive o privilégio de ganhar irmãos, sobrinhos. Hoje eu tenho todos os meus sobrinhos. A minha mãe tem 14 netos, e desses 14, só 2 sobrinhos não estão servindo a Jesus. Outro está todo mundo servindo a Jesus, e até os bisnetos delas estão crescendo na igreja. Mas tudo começou comigo aos 16 anos de idade. E eu te encorajo. Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida também. Amém. Como construir uma constância na vida com Deus, em ser inflamável todos os dias? Quais estratégias pessoais vocês usam para que o fogo não se apague? Começa aí, Deus. Bom, a primeira coisa, para pegar fogo, nós precisamos lembrar que... Bom, eu morei num lugar que pegava fogo muito, né? Todos os verões. Mas nenhum fogo começou facilmente quando estava tudo molhado, né? Precisava estar realmente preparado, e um fogo começava com uma faísca, mas se estava tudo molhado, não pegava fogo. Eu aplico isso para a minha vida. Se eu estou cheio de coisas do mundo, se eu estou molhado de ideias e cenas e tudo dentro da minha mente, minha alma, do mundo, não vai pegar fogo. Eu preciso realmente tirar isso. Eu preciso estar limpo dessas coisas. Primeira coisa, para pegar fogo, para ser inflamável. Para manter isso, precisa de disciplina. É necessário disciplina. Precisa ter tempo, né, com Deus. Tem que estar com a palavra de Deus, é muito importante. Com o pastor Tiger está falando, palavra de Deus é importantíssimo, que essa palavra, realmente, a palavra de Deus declara, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer vencer pecado? Tenha a palavra no seu coração, vive com palavra, leia, busca, medita dia e noite, você vai ter sucesso, você vai vencer o pecado, né? Oração, tem que ter tempo com Deus. É orar sem cessar. Sim, tem o dia inteiro orando, mas também tem que ter tempo. Você entra no seu lugar secreto, onde você pode e deve fazer isso. Para isso, você precisa ter disciplina. Tem que marcar o horário, tem que até se tornar algo, né, o constante em sua vida. Eu gostei, acho que foi, eu não sei se foi Marcelo, que falou sobre escovar dentes, né? Foi isso, né? Você pode elaborar. Né? É assim, você ensina a criança a escovar dente quando ela é pequena, depois você não tem mais que ensinar. Então orar tem que virar disciplina. Você tem que orar até que ela seja um prazer. Só quero dizer uma coisa, quando eu me converti lá, há 16 anos que eu tinha, a primeira coisa que eu fiz foi ler Bíblia. E em 3 meses eu decorei mais de 150 versículos. A maioria deles eu tenho de cor até hoje. No primeiro ano logo eu li a Bíblia toda. Porque o que dá firmeza não são as músicas, é a Bíblia. Se você quer ser inflamável, eu quero te dizer alguma coisa. Menos tempo nas redes sociais, mais tempo com Deus. Saia das redes sociais, separa tempo com Deus. Faça um compromisso de que o Espírito Santo possa gerar em você a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, e você possa falar e agir como Cristo. Toma a decisão de ser revestido pelo Espírito Santo. O que me incomoda hoje mais no meio cristão é que chegou no nosso meio um cristianismo muito, muito superficial. E se você está vendo um cristianismo superficial, você não vai ser inflamável. Eu quero te encorajar. Come essa palavra, se alimenta da palavra. Separa tempo com Deus, menos tempo nas mídias sociais, mais tempo com a Bíblia, mais tempo com a oração. Dependa do Espírito Santo, seja corajoso e peça para Ele te encher, porque Ele não tem filhos prediletos. Ele te ama tanto quanto Ele amou todos os personagens da Bíblia, que o Tiago citou aqui, todos os personagens da Bíblia que você conhece, Ele te ama tanto quanto Ele me ama. Nós somos iguais diante de Deus.
E Deus não tem filho predileto. Se você se colocar disponível, você vai viver uma vida que vai ser no poder do Espírito Santo. Eu quero te dizer isso. Deus está se movendo no meio dos jovens. Há um mover sobrenatural acontecendo em muitas regiões da terra entre os jovens. Esse é o tempo de vocês. Fui morar fora, me desviei e como é difícil voltar. Desonrei minha igreja, meus líderes. Como voltar sem recair? Primeiro, igreja não é museu de santos. Igreja é um hospital para pecadores que querem ser tratados. Então você está no lugar certo, na hora certa. Agora, se você caiu e quer voltar para valer, tudo começa com uma palavra: arrependimento. Arrependimento sincero e honesto. Segunda coisa, vigiar. Vigiar para não cometer os mesmos erros. Se você pediu perdão de um pecado hoje, por favor, não cometa esse mesmo pecado amanhã. Porque se todo dia você pede perdão, no outro dia você comete, você vira ser vergonhice. E você perde o temor de Deus. E aí você fica caminhando para o inferno dentro da igreja. Então, eu quero te encorajar. Você está no lugar certo. Aqui é um hospital para pecadores que precisam ser tratados. Mas assim, arrependa, peça perdão, dá nome aos pecados. Procura um discipulador, fica perto, para que o discipulador possa cuidar. Seja transparente com o seu discipulador, transparente mesmo, pega firme. Não falte aos cultos, não venha aqui uma vez por semana e leia a palavra, ora, mas anda num discipulado, anda debaixo de cobertura, fica firme, mantenha a comunhão com os irmãos, porque é assim que a gente vai se manter. Uma brasa fora da fogueira vira carvão e depois vira cinza. Na minha faculdade, várias vezes os professores atacam cristãos. Como ser influente e inflamável nessas situações? Deixa eu falar uma coisa. Seu professor não é teólogo. Seu professor não sabe nada de Bíblia, a não ser que ele seja um convertido. Então, deixa Bíblia conosco, que estudamos Bíblia. Nós fizemos teologia. Nós podemos falar sobre Deus. Seu professor, com toda certeza que está fazendo isso, ele é uma pessoa que foi influenciada no período da faculdade. Ele não é um pensador. Ele foi influenciado no período da faculdade por professores comunistas, marxistas culturais, que receberam uma teoria marxista e que nem foram pesquisar a Bíblia, que nunca leram uma Bíblia, porque no dia que ele lê uma Bíblia com a mente aberta, eles vão se converter. Então estão falando do que não conhece. É a mesma coisa. Olha para mim. Vamos imaginar que você hoje estivesse com um problema de coração seríssimo. Eu não sou médico. Você ia gostar de fazer uma cirurgia do coração comigo? Pastor Domingo, eu quero que você faça a minha cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia muito séria e ponto safena, essas coisas, uma série de coisas lá. Eu tivesse que trocar no teu coração. Você deixaria eu abrir teu peito? Fala para mim. Sim ou não? Por quê? Eu não sou médico, claro, e nem eu seria louco fazer um negócio desse. Eu ia te matar de cara, você já ia morrer de cara. Sabe quando você deixa se influenciar por um cara que não conhece Deus? Peraí, ele não é teólogo, ele não é nem convertido, ele está falando do que ele não conhece, ele está defendendo uma teoria marxista, ele é um comunista cultural, talvez até sem saber, não é um pesquisador. Ele simplesmente recebeu, está repassando o que ele recebeu na época da faculdade dele, e você está se deixando levar. Eu quero só te dizer uma coisa: seja cheio de Deus, seja cheio de Jesus, emane Jesus. E eu quero dizer, ore para o seu professor, para que a luz do Evangelho brilhe na cabeça dele, e ele conheça Jesus, não da teoria que ele acha que é. Sabe por que ele faz preconceito? Porque ele está julgando o livro pela capa, ele não sabe o quanto que é bom servir a Jesus. Ele está olhando só pela capa. O dia que ele tiver um encontro real, pessoal e prático com Jesus, ele vai se apaixonar por Jesus. É isso aí. Mais uma vez, lembrando que evangelismo não é para fazer debate ou tentar ganhar um argumento.
Você não precisa entrar em discussão com seu professor, especialmente durante a aula. Esse não é propósito. Ora para ele, ora para realmente ter a oportunidade para falar com ele fora da situação que o diabo está criando o campo de batalha. Não entra na batalha do que o diabo está criando. Entra o que Deus vai preparar. Deus abre as portas, Deus dá oportunidades e Deus dá palavras certas nos momentos certos. Por isso você tem que estar cheio da palavra de Deus. Porque quando precisa, você está preparado em tempos favoráveis e tempos que não são. Então, mas ora para seu professor. Não entra no armadilha do inimigo para debater e discutir e argumentar, debater, né? Até que ponto a internet ajuda a sermos influenciadores da palavra de Deus? Particularmente, acredito que a internet não te ajuda a ser influenciador. Porque você mesmo usou uma frase, ser conhecido não significa ser influenciador. Porque a questão é a seguinte, dependendo do teu raio de amizades, teus seguidores vão ser as pessoas que estão no teu raio de influência. E de repente, dependendo de com quem você se relaciona, é só com evangélico já. É só estar chovendo no molhado. Então, acredito que a internet não vai te ajudar, a menos que você desenvolva um canal onde você testemunhe e mostre como ser um autêntico imitador de Cristo. Se você conseguir fazer isso e influenciar, a partir daí, tudo bem. Ou se você conseguir fazer palestras sérias. Olha a aprovação aí, hein? A não ser que você... Eu conheço algumas pessoas que... Nós vamos trazer uma aqui em setembro, que é a Thalita. Ela se tornou bastante conhecida pelas redes sociais. Ela entrou por uma vibe aí na área de família e de aconselhamento e algumas coisas assim. Mas eu acredito que, como a Thalita e alguns outros... Olha, agora melhorou. Como a Thalita, talvez alguns outros, mas não acredito que você vai ganhar gente através da internet. Quem vai te ver são cristãos, quem vai te ouvir são cristãos. Não vai mudar muita coisa. O próprio público da Thalita, ou de quem quer que seja que tenha 500 mil, 1 milhão, são todos evangélicos. Pouca gente lá de fora. Então, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que se você se lançar nas mãos do Espírito Santo, Ele vai te dar uma estratégia linda, maravilhosa, para marcar a sua geração, para ser cabeça na sua geração. Já dei muito mau testemunho antes de me converter a Jesus. Meus amigos continuam no mundo e não quero que eles vão para o inferno. Como faço para mudar a visão que eles têm de mim e influenciar para coisas boas? Vida. A sua própria vida vai ser o testemunho mais alto que você pode falar. Eles vão ver a mudança, eles podem talvez nem entender, mas sua vida vai falar para eles, olha, o que aconteceu? E quando você tem Jesus e o fogo do Espírito Santo queimando, eles até podem gozar, podem tirar sarro, mas eles sabem alguma coisa aconteceu e eles vão desejar isso. Deus vai usar sua vida para atrair para a presença de Jesus Cristo. Aquela coisa, você é a Bíblia que eles vão ver. Talvez eles não ainda entenderam, não estão fazendo o papel de querer desejar as coisas, mas sua vida vai falar mais alto que tudo. E ora para eles, né? Tem que orar para eles, tem que colocar diante de Deus, tem que ter o coração de Cristo para a vida deles. Você tem que realmente chorar diante de Deus, falar que se você realmente não quer que eles ir para o inferno, até que ponto você não quer? Só falar por cima, não, tem que diante de Deus, oração, clamar pela vida deles e vive em amor com eles, assim, para amar eles com toda a palavra de Deus. A maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa é orar por elas diante de Deus. E um excelente testemunho, eu diria, eu repito esse ponto, ore muito por eles, dê um excelente testemunho, viva um estilo de vida santo e mostre que Jesus é vivo na sua vida.
O que fazer se nossos pais nos derem uma ordem que vai contra os princípios da palavra de Deus? Hoje mesmo eu li Mateus capítulo 10. Tem um versículo lá em Mateus, Deus pode abrir enquanto eu só menciono aqui. Primeira coisa, o mandamento: honra teu pai e tua mãe, que está de pé. Você tem que honrar, não disse se tem que honrar se ele é bom, se ele é ruim, se ele faz o que te agrada, não. Honra seu pai e a sua mãe, mandamento com promessa. Mas, em Mateus capítulo 10, 37, Jesus diz assim: se alguém amar o pai ou a mãe, os irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Lá em Lucas ele cita também os irmãos. Então, tem que amar a Jesus acima de todas as coisas. Honra seu pai até o ponto de que, se ele disser, você não pode servir a Jesus. Nós tivemos um testemunho quinta-feira passada do Merd, um jovem de 31 anos, irmão Merd, né? E ele, de uma família real do Marrocos, uma família que governa o Marrocos há 500 anos. Ele seria um príncipe, né? E ele era isso. Mas no dia que ele entregou a vida para Jesus, ele teve que sair de casa para nunca mais voltar, para nunca mais ver o pai. Ele escolheu Jesus. É que o nome é muçulmano. Vocês estão pensando outra coisa, pensando que eu falei errado. Não falei errado, não. Agora, ele está há 10 anos sem ver o pai. Ele escolheu Jesus. Você honra o seu pai, mas se ele proibir você de servir a Jesus, fica com Jesus. Pastor, o que fazer quando você faz teologia e seus professores não acreditam no Espírito Santo e tentam nos fazer acreditar nisso também? Bem-vindo ao time da teologia. Foi isso que eu passei 4 anos de seminário. Bem mais do que talvez você está passando, você está fazendo aqui em Marília. Porque os professores eram bem mais enfáticos. Simplesmente você fica com a Bíblia. Porque boa parte dos professores, né, infelizmente, são céticos, né, e às vezes acreditam muito mais em filosofia do que na palavra de Deus como ela é, né? Mas se um dia eles forem confrontados com uma possessão demoníaca, uma situação séria, eles vão descobrir que a filosofia, que o grego, que o hebraico não expulsa demônio, não cura enfermos, não realiza milagres. Aqui tem um jovem que chegou, que quando veio da faculdade teológica lá do Pará, chegou aqui, não acreditava nem em anjos, nem em demônios, nem no Espírito Santo. Vocês conhecem ele, eu não posso falar o nome. E ele chegou para mim, ele trabalha aqui hoje na nossa equipe, é um dos pastores da equipe, mas saiu assim, desconstruído do seminário. A gente constrói, por isso que a gente não manda mais para fora. E muitas vezes o seminário desconstrói, mata a fé, né? Porque está cheio de professor incrédulo, né? Como eu disse, céticos. E ele chegou, e um dia na minha sala ele perguntou: pastor Domingos, esse negócio de anjos, isso existe mesmo ou não? E eu expliquei para ele tudo. A Bíblia fala em anjos 340 vezes direto, fui mostrando os textos e tudo. Depois, esse negócio de demônio era negócio, existe mesmo ou não? Eu expliquei tudo certinho. Mas um dia ele chegou para mim e falou: pastor Domingos, esse negócio de Espírito Santo existe mesmo ou é uma experiência psicológica, um distúrbio psicológico? Eu falei: saia da minha sala agora e não volte mais aqui até o dia que você resolver crer no Espírito Santo como uma pessoa linda, maravilhosa, que te deu a respiração, a vida e todas as coisas te capacitam. Botei para fora da sala, que as coisas têm limite, porque senão você vai blasfemar contra o Espírito Santo. E depois de alguns meses ele voltou na minha sala. Hoje ele fala até em línguas, hoje ele é um cara do fogo no Espírito Santo, né? Mas às vezes você tem que dar um tratamento de choque para o camarada, né? Tomar jeito, né? E o primeiro dia que ele expulsou um demônio, ele parecia uma criança. Ele me ligou meia-noite: pastor Domingos, expulsei o primeiro demônio. Então eu falei: que legal, isso é só o começo. Nós temos que lembrar que
Não é somente pelas palavras e não somente para grego e teologia, mas pelo poder do Espírito Santo, né? Por isso mesmo, nós não estamos mais mandando nenhum jovem para o seminário. Nós estamos começando, ano que vem nós vamos estar iniciando nossa própria escola internacional de avivalistas, onde nós vamos ensinar Bíblia, poder, autoridade, para levar uns jovens para uma nova geração para fazer diferença. Vamos conquistar o Brasil e as nações. Primeira semana de março a gente começa a Escola Internacional de Profetas e Avivalistas, aqui em Marília. Se você quiser, pode fazer parte. O diretor vai ser o David, né, para a área teológica, de um modo geral. Ele já está vendo todas as matérias. Israel na área musical. Então, Marquinho na área de instrumental. Vai ser uma escola trilingue, inglês, português, espanhol. Vai ser formação para pessoas nas 7 áreas de influência da sociedade: a família, a educação, a igreja, as artes, a comunicação, a economia, política, tecnologia. E vai ser também formação pastoral para aqueles que quiserem. Um ambiente profético, um ambiente na cultura do avivamento. Amém. É a sua igreja, que não para. E a última pergunta, eu quero agradecer você que mandou. Não vou conseguir perguntar todas, mas a última é a seguinte: qual o principal conselho que vocês dão para que possamos, como jovens, cumprir nosso propósito nessa geração? Precisa estar apaixonado por Jesus Cristo. Primeira coisa, lembrar que a história é Jesus. Não pode esquecer Jesus. O que é interessante, você vê na Bíblia, quando fala sobre o povo de Israel, o que sempre Deus estava falando deles, que eles esqueceram do que quem era Deus, o que Deus fez para eles. Então, não pode esquecer. Desejar mais a presença do que presentes. Mais Deus do que as bênçãos. Apaixonado por Jesus Cristo, primeira coisa. Outra coisa, palavra de Deus. Mergulha, medita, come a palavra de Deus, para você nunca perder a paixão, né, pelo Espírito Santo. E seja dependente do Espírito Santo. Quando você acorda de manhã, é bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor deseja para esse dia? Onde eu vou fazer? Nas pequenas coisas, não somente nas coisas grandes, mas nas pequenas coisas, você deixa o Espírito Santo guiar sua vida. Aprender a estar dependente em cada momento da sua vida. Seja um jovem, homem, mulher de Deus, apaixonado pela palavra, Jesus Cristo, Evangelho, poder, autoridade, dependente do Espírito Santo. Primeiro, meu conselho é o que eu fiz. Primeira coisa, tenha um compromisso de viver um estilo de vida santo, separado do pecado, do mal. Segundo, não tenha vergonha de Jesus Cristo. Vou repetir, não tenha vergonha de Jesus Cristo. Em Lucas 9, 26, ele diz: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Se você tiver vergonha de dizer que você é um cristão, um seguidor de Jesus, você será envergonhado eternamente. E eu, desde que converti, pegava a minha Bíblia e ia para a igreja com a Bíblia na mão. Bíblia. Naquela época não tinha celular. Bíblia na mão. E sabe de uma coisa? Alguns colegas meus começaram a falar: Domingos, você está virando pastorzinho. E eles não sabiam que eles estavam profetizando. E nem eu sabia que eles estavam profetizando. Eu não perdi meus amigos. Eu ganhei muitos meus amigos para Jesus. E amigos que caminhavam juntos. Alguns foram para a polícia, se tornaram coronéis da polícia, alguns deles. E eu disse para eles: vocês vão ser excelentes policiais. E eu vou procurar ser um pastor de verdade. Então, não sem vergonha. A outra coisa, olha para mim. Não tente ser legal com todo mundo. Não queira ser o cara que agrada a todo mundo. Tenha coragem de ser diferente. Vou repetir, tenha coragem de ser diferente. Se você quiser agradar todo mundo, eles vão te influenciar e você não vai influenciar.
se você se veste como eles se vestem, se você fala como eles falam, se você anda como eles andam, se você se comporta como eles se comportam, você não brilha e você não salga, você não influencia. Tenha coragem de ser diferente. Se você pegar a história dos jovens da Bíblia, que fizeram a diferença, só um exemplificando rapidinho, se você pegar a história de José lá no Egito, sabe por quê que ele fez a diferença? Porque ele teve coragem de ser diferente. Ele teve coragem de ver um estilo de vida santo, de não pecar, de não cair na prostituição com a mulher de Potifar. Ele teve a coragem de ser diferente. Se você pegar Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia e Daniel, 4 jovens que chegaram na Babilônia com 16, 17 anos no máximo, que tinham perdido a cidade, tinha sido queimada, a nação destruída, a casa destruída e a família morta, não deram lugar à revolta, não deram lugar à mágoa, não ficaram magoadinhos, pensando em suicídio, pensando em revolta, pensando em ser um homem-bomba, e não fizeram nada disso. Estabeleceram um estilo de vida santa. Tiveram coragem de não beber a bebida que os outros bebiam, tiveram coragem de não comer a comida que os outros comiam, tiveram coragem de ser diferente. E mesmo quando o rei colocou uma estátua, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram, eles não fizeram o que a maioria fez. Se você quer marcar a sua história, seja um Daniel nessa geração, seja um Sadraque, seja um Mesaque, seja um Abednego. Esses 4 jovens chegaram como escravos e se tornaram príncipes. Daniel se tornou primeiro-ministro, e no período Medo-Persa, presidente. Tinha um rei e ele era o presidente de 127 províncias, de escravo a presidente, de escravo a governadores dos outros das províncias, porque eles tiveram coragem de ser diferente. Os outros que entraram fazendo o que todo mundo fazia, sumiram na escuridão da história. A Bíblia não fala no nome deles. Você quer que o Espírito Santo lembre o seu nome? Então tenha coragem de ser diferente. Não tente ser legal, tente ser diferente. O melhor, seja diferente. Foi assim que eu fiz. E a última coisa eu diria: jamais troque a glória da eternidade que está reservada para você por minutos de prazer. A gente está chegando no nosso final. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês gostariam de deixar alguma mensagem, além das perguntas que foram feitas para vocês, para a gente dar continuidade no nosso ano, que vocês gostariam de a gente saber do coração de vocês, para nós, jovens PIB Marília, vocês como nossos líderes. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E até sobre os servos e a serva derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Joel 2, 28 e 29. Há uma promessa de um avivamento sobre a geração jovem para esses dias em toda a terra. E Deus está fazendo. O Davi, semana passada, sábado passado, estava num ajuntamento de jovens lá em Curitiba, com quase 46 mil jovens no estádio do Atlético Paranaense. Porque um pastor jovem, Michel Piragini, se levantou e disse: eu vou unir os jovens da minha cidade, eu vou ser um avivalista. E Deus está levantando, Deus está fazendo a diferença. E assim, pelo Brasil e pelas nações, até em países muçulmanos, como a Indonésia, Deus está promovendo um avivamento poderoso entre os jovens. Então está na hora de você se levantar e dizer: Deus, eu faço parte dessa geração. Deus quer salvar 1 bilhão de pessoas nesse derramado do Espírito Santo. E Deus quer levantar você para ser um avivalista. João Batista foi levantado para ser a voz no deserto, e você precisa ser uma voz nessa cidade, que com a mensagem de reconciliação e de salvação, e uma voz que prepara a igreja para a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu acredito nisso, e eu quero ver você sendo alguém no poder do Espírito Santo, em chamas para Deus. O Espírito Santo quer levantar uma geração em chamas, uma geração influenciadora, e você faz parte dessa geração. É isso aí. Deus está chamando vocês, vocês têm que crer mesmo que Deus tem um propósito, que tem seu nome escrito nessa história.
Não fica satisfeito com mediocridade. Isso, a palavra certa, né? Não fica satisfeito com o média. Raise the bar. Vai next level. Deus quer levar vocês muito além do que você está imaginando. A palavra de Deus declara mesmo: nem olho viu, nem ouvidos ouviu, nem mente consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então comece a imaginar, comece a sonhar grande, porque Deus tem mais para você. Vai para o next level, vai além, vai onde Deus quer levar você. Não o que o mundo fala, não o que o inimigo fala, mas onde Deus está falando. Você são a geração que vai conquistar essas novas gerações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos pastores.